noite, muito bem, para você que chegou agora aqui no canal AgroMais, eu sou Daniela Ramalho, seja muito bem-vindo ao Tech Startups, nosso programa voltado para tecnologia e inovação no agronegócio. Olha, essa é para amantes de plantas, viu? A gente sabe que para um bom cultivo é necessário aí água, um bom solo e luz, certo? Mas e que você acabou de mudar para um apartamento e por lá não bate muito sol? Que problemão, né? Mas você acha mesmo que a gente vai levantar uma questão aqui para você sem ter a solução? Rodrigo Farina, CEO da startup Brota, vem para a nossa conversa de hoje. Tudo bem, Rodrigo? Seja bem-vindo. Olá, gente, tudo bem? Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Muito bem, o Rodrigo está falando com a gente de São Paulo, se mudou para lá agora, era do Rio de Janeiro, vocês vão perceber pelo sotaque dele já já. Né, Rodrigo? Bom, queria que você contasse primeiro... Vamos falar carioquês. Rodrigo, conta pra gente como é que você foi parar nesse ramo das plantas. Conta pra gente. Claro, claro. Primeiro a gente começou a estudar um pouco sobre como é que funciona o mercado de produção alimentícia. E a gente viu que a gente vai passar daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, por um problema de produtividade. Quem planta o nosso alimento hoje é um cara chamado microprodutor. E o microprodutor ele é muito desincentivado a continuar nesse processo. Ele é mal remunerado, a terra dele sofre pressão de se tornar uma grande lavoura ou então se tornar uma zona urbana. E ele não consegue defender isso justamente pela má remuneração. E se não bastasse isso, o alimento tem que viajar por longas distâncias até chegar no nosso prato. E isso implica uma taxa de desperdício muito grande, que pode chegar a 50% dependendo da espécie. Então, resumidamente, a gente tem um sistema produtivo que não incentiva uma boa produção, não incentiva a produtividade, e a gente ainda joga muita comida fora. É como se a cada prato de salada que a gente comesse, jogasse um inteiro quase no lixo. E olhando para isso, a gente viu que era um setor que carecia muito de tecnologia. Apesar do Brasil ser referência em tecnologia no agro, ela não é destinada para alimentação e para produção de alimentos. E aí a ideia da Brota surgiu. Muito bem. E você, como é que você se envolveu com isso? Você estudou o quê? Conta um pouquinho da sua história. Eu queria saber um pouco do seu envolvimento pessoal com essa questão. Claro, claro. Eu tive o primeiro contato com o setor ainda na faculdade. Eu trabalhava na empresa júnior da UFRJ e eu tive a oportunidade de ir lá. A empresa pagou para que eu fosse para o Vale do Silício conhecer um pouco de metodologia de startup, no principal evento do mundo de startups, que é a TechCrunch do Vale do Silício. E quando eu cheguei lá, eu me surpreendi com o fato de quase metade da feira de startups se tratar do mercado agro. E eu não esperava por isso, eu imaginava que a gente fosse estar falando de foguetes e lançamento de satélite, e realmente tinha esse setor, mas o principal setor ali era o setor de alimentos e da nova sociedade, vamos dizer assim. E quando eu voltei de lá para o Brasil, eu voltei com essa ideia de como que o Brasil e a América Latina, no geral, vão se comportar com essas mudanças. E a gente começou a entender que esse mercado já existia dentro do Brasil e que os brasileiros já queriam plantar em casa e acabavam não conseguindo fazer isso de uma forma inteligente. E eu e os meus dois sócios, que sempre foram muito apaixonados por produtos, resolvemos sintetizar esses problemas dentro de uma solução que hoje leva o nome da empresa. Legal. E você estava cursando o que na UFRJ? Eu cursava engenharia civil. Que, olha, confesso, que não tem muito a ver com planta, mas acaba que engenheiro consegue se meter em qualquer lugar, né? Faz parte. É por isso que eu gosto de perguntar aqui, porque é bastante curioso, né? Porque o agro apaixona muita gente de várias áreas, né? Estudantes aí de engenharia civil, a gente já pegou também aqui no Tech Startups, estudantes de engenharia, claro, florestal a gente sempre entrevista aqui também, mas já entrevistamos médicos aqui também que estão agora envolvidos aí com o ramo do agro, é muito interessante, né? Bom, e aí surgiu a Brota, que é a startup de vocês, com 3 sócios. Quando surgiu? Qual que era o propósito principal de vocês criarem essa startup de vocês? Rodrigo. Claro, claro. Assim que eu voltei do Vale do Silício, eu trouxe esses meus 2 sócios para a mesa para a gente poder conversar sobre o assunto e entender como que esse mercado impactava o Brasil de hoje, já que essas mudanças são mudanças de muito longo prazo. A agricultura deve se mudar para a cidade daqui a alguns anos ainda. E a gente começou a olhar que a jardinagem urbana era o primeiro passo nesse movimento.
Então, para eu conseguir trazer a agricultura inteira para dentro da cidade, eu preciso primeiro trazer ela para dentro do consumidor. E esse consumidor ele já tinha vontade de plantar em casa. E a gente começou a fazer bastante pesquisa voltada de por que as pessoas desejam plantar em casa e especialmente o porquê que elas costumam não ter tanto sucesso assim. Então, eu acho que a maioria das pessoas se relaciona com a ideia de estar saindo ali do mercado, passar a comprar um manjericãozinho fresco, levar para casa, colocar na beirada da janela, sair no outro dia cedo para poder trabalhar e esquecer de regar. E aí, quando você volta, ele já não está mais lá entre a gente. E a gente começou a ver que isso era uma coisa que incomodava as pessoas e que a gente conseguiria propor uma solução inteligente para isso. E naquela mesma época a gente começou a se conectar com algumas universidades, especialmente a UFRJ, da onde a gente veio, e a Unicamp, que a gente tinha muito acesso, para encontrar profissionais e pesquisas a respeito do tema, de conseguir criar um produto que ele concordasse com a vida urbana, que ele fosse automático, que ele fosse inteligente, que ele realmente se adaptasse à nossa rotina que costuma ser tão corrida. E aí esse produto foi tomando forma, com bastante entrevista com o consumidor, e ele foi se transformando no que ele é hoje, que a gente gosta muito de fazer o paralelo com uma máquina de café das plantas. É só colocar lá e depois tirar um monte de foto, porque fica bem bonito. Muito legal. Ô, Rodrigo, me fala mais dessa pesquisa que vocês fizeram aí com os consumidores também. Qual foi a conclusão que vocês tiraram disso tudo? Claro, claro. A pesquisa ela começa com o intuito de entender por que as pessoas plantam em casa para começo de conversa. E a conclusão principal é a mesma conclusão que faz a gente consumir orgânicos, que faz a gente consumir natural, que é a busca por um alimento verdadeiramente nutritivo, saudável e especialmente sustentável. Então, a gente já notou desde o início que nosso alimento, o que a gente fosse produzir, seja lá da forma que fosse, precisava ter essas características. Depois que a gente foi mudar para os meios de plantio, a gente viu que as pessoas não têm principalmente três coisas. Elas não têm tempo para poder cuidar daquelas plantas, é uma coisa que demanda tempo, no geral, de você regar, se lembrar de regar. Em segundo lugar, elas não têm conhecimento de como é que planta. Então, apesar do brasileiro ter um pezinho sempre no agro, saber dar uma opinião, não é uma coisa de fato muito prática. A gente, sempre quando vê um problema, não tem a quem recorrer. E isso é justamente o terceiro empecilho. A gente não tem uma comunidade de plantio, a gente não tem um lugar referência em se eu tenho uma dificuldade, ou se eu tenho uma vontade de plantar, eu não tenho a quem recorrer, eu não tenho a quem procurar. E, por fim, as pessoas não têm espaço dentro de casa para poder plantar no geral. Os apartamentos estão ficando cada vez menores e eles não preveem um plantio ou uma horta dentro de casa. E se a gente conseguisse transformar isso tudo dentro de um produto, ou seja, um produto que não te demande tempo, que não te demande conhecimento, que te inclua numa comunidade e que também não ocupe tanto espaço da sua casa, a gente conseguiria fazer essas pessoas plantarem em casa. E essas pessoas foram 74% das pessoas que a gente entrevistou. Muito bem, e se você é uma pessoa que está observando ali o cenário do Rodrigo, está vendo que tem umas plantinhas ali bem colocadas, ficou ótimo, viu, Rodrigo? Adorei ali. E a gente já vai explicar para você como é que funciona essa tecnologia que eles desenvolveram. Rodrigo, o Marcos Donizete, que é o nosso diretor de TV lá de São Paulo, daí de São Paulo, né? A gente está aqui em Brasília. Ele vai rodar para a gente uma imagem. Eu queria que você fosse explicando para a gente. É a primeira imagem, viu, Marcão? Aquele que não tem a palavra LED, porque são duas imagens que a gente vai mostrar aqui. Enquanto ele vai rodando essas imagens, Rodrigo, quero que você explique para a gente o que é. Claro, perfeito. Isso aí é um recorte da parte de dentro do que é o que a gente chama hoje de B-Box clássica. A B-Box ela tem dois objetivos. O primeiro objetivo dela é fazer com que você plante o que você quiser. Para isso, ela precisa ser bastante inteligente. Ela precisa conseguir fornecer para aquela planta, para cada planta de forma específica, os nutrientes e a irrigação que ela demanda e que ela precisa. E isso não é tão simples. Cada planta precisa de um jeito e a gente precisa usar a tecnologia natural, biológica que a planta já tem, a favor do nosso processo. Então, a Brota ela tem filtros de irrigação automáticos que entregam para a planta a água na hora que ela precisa, na quantidade que ela precisa. Além disso, as cápsulas são preparadas de um jeito que elas entregam também os componentes nutricionais justamente na hora que a planta precisa, do jeito que ela precisa, nas quantidades que ela precisa. Isso tudo acontece como se a gente não estivesse olhando. A única coisa que a sua B-Box clássica vai precisar, e essa imagem é muito esclarecedora, é de sol. Ela precisa de pelo menos 4 horas de sol direto por dia. E quando eu digo direto, é direto mesmo. O raio de sol precisa sair lá do sol e bater direto na sua planta, sem nada no meio do caminho. E a gente já viu que isso não é uma coisa tão fácil de encontrar nas casas pelo Brasil. Muito legal. Agora, ela é portátil? Eu estou vendo algumas ali em cima da geladeira, outras em cima da mesa. Você pode levar ela para onde você quiser. É essa primeira tecnologia que vocês desenvolveram, né?
Sim, sim, ela é super portátil, compacta, você pode colocar onde você quiser, desde que pegue sol por pelo menos 4 horas por dia, ela fica muito, muito bem em qualquer lugar. E se você cansar de colocar ela num lugar, você pode simplesmente pegar ela e levar para outro. Ela não é conectada na tomada, nem nada do tipo. Mas aí, Rodrigo, eu quero plantar aqui dentro do estúdio do AgroMais, aqui no estúdio do Tech Startups. Eu consigo fazer isso? Aqui não tem luz do sol, gente. Consegue, consegue. Agora você consegue. A gente, em maio, para ser preciso, no final de maio, a gente concluiu que a maior dificuldade que os nossos clientes tinham dentro de casa era no acesso ao sol perfeito, no sol ideal. E isso não é tão fácil mesmo de conseguir. Os prédios não são preparados para isso. E a gente conseguiu, então, entender que o próximo produto que a gente deveria lançar ele tinha que ser ainda mais independente. Ele tinha que te permitir plantar não só o que você quiser e como você quiser, mas aonde você quiser. E para isso ele precisa de uma iluminação artificial, que é justamente isso que está aqui atrás de mim e isso que está passando na tela agora. É a B-Box LED. Essas LEDs e essa tecnologia, a gente olhou bastante para o mercado brasileiro para ver se a gente já encontrava algo de qualidade aqui e a gente não encontrou. A gente tentou comprar isso no Mercado Livre, na internet, onde fosse, e a gente não conseguiu um produto que de fato fosse de qualidade. A gente foi buscar essa tecnologia lá no Japão. Os melhores LEDs de iluminação de plantas, que são os famosos Grow Light, eles vêm de uma tecnologia nipônica e a gente traz e mistura com o nosso jeitinho brasileiro, com a tecnologia brasileira que a gente já tem, para formar um produto ideal e que agora de fato te permite plantar não só o que você quiser, não só como você quiser, mas agora aonde você quiser. Sensacional essa tecnologia, eu adorei essas imagens aqui que vocês mandaram para gente. Agora, então essas plantas elas conseguem crescer da mesma forma como se estivessem recebendo a luz do sol, Rodrigo? Qual que é a diferença? Não, não, elas não crescem da mesma forma, elas crescem de uma forma ainda melhor. Como os espectros solares que a gente coloca ali dentro, a iluminação que a gente coloca ali dentro é de muita precisão, a planta chega a crescer até 2 vezes mais rápido. Mas o objetivo mesmo é dar independência para o consumidor e fazer que ele possa plantar o que ele quiser. Então, a gente estudou quais são os aspectos de planta que são necessários, os aspectos solares que são necessários, e colocou isso tudo dentro de uma iluminação artificial para que a planta não perdesse em nenhum momento qualidade por causa desse processo, nem qualidade, nem suculência, nem sabor. Além disso, essa iluminação ela vem com um timer automático, ou seja, ela também simula o que seria a noite. Ela fica ligada por 16 horas e automaticamente desliga no período da noite para poder fazer a planta passar pelo período de descanso dela, vamos dizer assim. Gente, que legal. Agora, Rodrigo, como é que foi essa questão das pesquisas, né? Que vocês, até chegar a esse LED perfeito, que tivesse esse desenvolvimento até melhor, né? Do que como se tivesse na luz do sol, como você citou pra gente. Como é que foi essa pesquisa? Quanto tempo durou? E é um lançamento recente, né? Isso, é um lançamento bem recente, para ser preciso, ele foi lançado na segunda-feira no mercado, e a gente sempre gosta de trazer a ideia de que o consumidor da Brota está no centro de todas as decisões. E isso não é só um modo de dizer, é uma coisa que as empresas costumam e tentam dizer sempre, mas na Brota isso é muito verdade. A gente concluiu no final de maio que a principal deficiência que a gente tinha no nosso produto era a iluminação, era a dependência do sol, e de maio para cá a gente já começou a fazer essas pesquisas. Então, pouco mais de 60 dias depois de a gente tomar essa conclusão, a gente já colocou esse produto no mercado. É uma velocidade bastante rápida, especialmente quando a gente se compara aos competidores que a gente tem fora do Brasil ou até nacionais, para poder entregar tecnologia a serviço do consumidor. Eu tenho uma pergunta embaraçosa para fazer para você, Rodrigo. Você me responde se você quiser, mas eu sou jornalista, sou obrigada a perguntar, tá, gente? Não me levem a Claro. mal. Eu quero saber o seguinte, qual que é o valor da primeira tecnologia que vocês desenvolveram comparada com a segunda? Ó, pedi a comparação, nem o valor cheio, mas se quiser me falar, pode me falar também. Não, não tem problema, a gente fala com tranquilidade aqui. O nosso primeiro produto, que é a B-Box clássica, ela vem com 6 cápsulas ao seu gosto, a planta que você quiser plantar, você pode selecionar isso no próprio site. Além disso, ela vem com a própria B-Box em si, que é o sistema de irrigação como um todo, e ela vai por R$ 225. E além disso, para quem mora em capital ou região metropolitana das capitais, do sul e do sudeste, está com frete grátis agora. E quando a gente muda para a B-Box LED, o que ela tem de acréscimo é justamente essa tecnologia de iluminação independente. E ela passa a custar R$ 339, levando também as cápsulas com o crescimento tecnológico que a gente tem, da sua seleção, para você plantar o que quiser. Eu imaginei que a diferença de preço fosse ser maior, bem maior, mas eu estava enganada. Agora, Rodrigo, me conta uma coisa. Me conta uma coisa. Já vendeu? As pessoas já experimentaram? Conta para mim. Essa segunda tecnologia, a B-Box LED.
Já sim. O lançamento ele aconteceu na segunda-feira, mas antes do lançamento, e como eu falei, a gente sempre gosta de envolver bastante o consumidor nesse processo, a gente começou um processo de reserva, e mais de 3 mil pessoas já reservaram o produto. Essas pessoas, então, têm prioridade para poder receber esse produto e comprar ainda com desconto, inferior ao valor que eu falei aqui, mas elas vão receber daqui a algum tempo ainda, elas devem receber daqui a 45 para 50 dias, se eu não estou enganado. Mas antes disso, claro, a gente sempre faz bastante experimentação. Então, alguns clientes, influenciadores, criadores de conteúdo e até o próprio time da Brota já tem acesso a esse produto. Tem um aqui atrás de mim, como vocês podem ver, para a gente poder aproveitar e testar a tecnologia na prática, fazer um pouco de risoto ali no domingo e usar um manjericão crescido ali. Rodrigo, muito legal. Me conta uma coisa, quais são o tipo de cultivo que você recomenda e qual que você não recomenda, né? O que é mais fácil conseguir produzir na Bbox LED, na Bbox clássica também? Como é que funciona? No nosso site tem todas essas informações, a gente criou uma plataforma de conteúdo bastante extensa e eu recomendo o consumidor plantar em casa o que ele mais gosta de usar. Então, por exemplo, eu gosto muito de manteiga de sálvia para poder fazer ali com uma carninha, com algo do tipo. E eu uso bastante. Manjericão eu uso bastante para poder fazer massa também. Então você consegue no nosso próprio site entender quais são as melhores cápsulas para você plantar, dado que você costuma comer. Hoje são 16 tipos de cápsula diferentes, todas são temperos voltados para complemento de prato, e a gente pretende lançar até o final do ano mais de 50 cápsulas para poder dar um arcabouço de plantio muito mais completo para o cliente, para ele poder plantar o que ele quiser. E esse macarrão, essa carne que você citou aí, também tem a receita no site ou não? Algumas delas têm. A gente tem esse costume de sempre quando a gente faz uma receita legal, a gente coloca lá no site como é que faz, alguns vídeos fazendo. A Brota, ela, mais do que um produto, ela é uma comunidade. Então, os nossos clientes e criadores de conteúdo, eles sempre estão postando isso no nosso Instagram, vocês podem conferir por lá também, ou então no nosso próprio site. Legal. E me conta aqui que as pessoas têm falado aí, quem já comprou a Bbox clássica, quem comprou também essa novidade que vocês lançaram segunda-feira, a Bbox LED, o que as pessoas têm falado? Eu vi nas imagens também que algumas pessoas chegaram a plantar pimenta também, né? Mas essas plantas que, por exemplo, crescem, elas não são muito recomendadas pelo próprio tamanho, né, da Bbox, né, Rodrigo? Isso. A gente começou, no nosso cardápio, ela começou com algumas plantas frutíferas, por exemplo, tomatinho e pimenta, e acabou saindo do cardápio porque a frutificação no ambiente restrito ainda é uma coisa que a gente não chegou no máximo de desenvolvimento de tecnologia. A gente pretende ainda no final do ano relançar a linha de frutíferas com moranguinho, por exemplo, tomatinho, pimenta, de várias formas. Isso ainda vai acontecer até o final do ano, então fiquem por perto. Mas o feedback que a gente recebe dos consumidores é muito bom. A maioria das pessoas, eu imagino até que você se relacione um pouco com isso, duvido que não, já tentou plantar alguma coisa em casa e acabou não tendo uma experiência muito positiva. E o grande lance da Bbox, no geral, seja qual for o modelo, é te permitir te empoderar de plantar o que você quiser. Então, se você tem vontade, por exemplo, de plantar um manjericão em casa, agora você arrumou uma solução, uma forma de fazer isso muito fácil, muito rápido. E até mais rápido do que da forma tradicional, né? Porque como o Rodrigo falou, a Bbox LED aí fornece um crescimento. Quantos por cento mais rápido, Rodrigo, você falou? É 100% mais rápido até, 2 vezes. Olha que bacana. Rodrigo, uma questão que eu queria abordar com você também você começou falando sobre uma pesquisa muito interessante, que as pessoas queriam plantar em casa. Por que plantar em casa? Claro que tem essa questão dos defensivos e tudo mais. Agora, tem uma outra pesquisa que vocês fizeram também, que mostrou que o desafio maior também era que essas pessoas não tinham condição de ter essa luz, né? Que vocês falaram agora que é necessário ter 4 horas de luz efetiva ali, né? Direto na plantação ali, né? Que esse foi o maior impeditivo para as pessoas a cultivarem, né, Rodrigo? Sim, com certeza. Na Brota, a gente roda mais de 40 pesquisas simultâneas com o consumidor em qualquer momento que você perguntar. Então, a gente sempre está entrevistando para poder entender o que a gente precisa melhorar, onde a gente pode melhorar e como a gente pode desenvolver isso a nível de produto. A gente chega a ser específico do nível da gente saber que o vinho mais consumido pelos nossos consumidores, junto com a Brota, é o vinho rosé, e não o vinho tinto ou branco, como a gente naturalmente esperava. Só dando um exemplo de quão profundo a gente consegue ser nesse sentido. E aí, levando para produto, a gente já estava imaginando desenvolver uma Brota, uma Bbox ainda maior, ou uma ainda menor, ou uma para poder colocar no teto, no telhado, assim vai. E a gente percebeu que, na verdade, o principal problema, o problema de 79% das pessoas, era um problema de iluminação.
a planta germinava, ela começava a crescer, mas ela não ganhava força. E a gente percebeu isso realmente por entrevistas, por videochamada com o consumidor e olhando para aquelas plantas com o nosso time de biólogos. Então a gente tem um time bastante grande aqui para poder fazer essas entrevistas e entender qual é o problema de fato a ser resolvido. Uma vez entendido, isso é passado para o time de tecnologia, que é um time bastante ágil, para poder entregar esse produto o mais rápido possível na mão do consumidor. Rodrigo, as pessoas, claro, elas querem cada vez mais saber aí com relação aos nutrientes, né, das plantas, que elas crescem, por exemplo, que você falou agora com relação ao LED. São iguais, né, do que uma tradicional? Isso. Uma cápsula tradicional, eu tenho até ela aqui na minha mão, ela tem os mesmos nutrientes que uma cápsula que vai ser desenvolvida dentro da BILED. E aí, se você puxar assim, você consegue ver. Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui. Acho que eu vou machucar a plantinha se eu fizer isso. Não vou fazer isso, não. Mas aqui dentro você consegue ter todos os nutrientes que a planta precisa. Eles são, depende de qual é o sabor da cápsula que você escolheu, mas eles são até 17 tipos diferentes de nutrientes. E eles vão sendo transmitidos para a raiz da planta conforme ela vai tendo necessidade. Isso tanto para a BILED quanto para a Bibox clássica. Muito legal, Rodrigo. E quando é que vocês pretendem lançar aí a Bibox Frutas? Inventei um nome aqui para ela. Não, claro. A linha de frutas de cápsulas ela deve ser lançada daqui a no máximo 60 dias. Inclusive, eu estou dando um grande spoiler aqui. Eu espero que meu time de tecnologia não fique bravo comigo. A gente adora, porque a gente vai te convidar de novo para conversar com a gente aqui. Você vai ficar cada vez mais famoso, a Brota vai fazer cada vez mais sucesso, vai vender cada vez mais. Você pode ter certeza, Rodrigo. Eu vou adorar voltar, com certeza, para poder contar um pouco sobre a linha de frutas. Rodrigo, me conta uma coisa, como é que tem sido o trabalho de vocês agora na pandemia? O que prejudicou? Vocês conseguiram lançar um produto, né, bastante importante em meio à pandemia. Conta pra gente como é que foi esse trabalho, como é que tem sido esse trabalho de vocês aí. A Brota, na verdade, ela não foi impactada pela pandemia porque ela foi lançada durante a pandemia. Então a gente não tem um comparativo de como seria se a gente tivesse lançado há um ano ou alguns meses antes. A gente começou em junho do ano passado, então a pandemia já estava acontecendo. O que a gente fez foi, primeiro, duas medidas. Todo mundo que consegue ficar dentro de casa, fica dentro de casa, não tem que ir para a sede. Isso nunca foi nem nunca será obrigatório. O modelo é bastante híbrido. E o time de indústria tem trabalhado em turnos bastante flexíveis e respeitando todos os distanciamentos sociais. Mas confesso que lá no início tem algumas histórias de bastante suor para poder colocar esse trabalho na rua. Então, antes da gente ter o produto nas mãos, antes da gente ter o projeto funcionando, antes da gente ter cliente, a gente estava fazendo pesquisa e desenvolvimento mesmo da parte de irrigação e do design do produto. E aí, nessa mesma época, o laboratório que a gente usava de impressão 3D, ele precisou fechar. E justamente por causa disso, eu e o Juan, o nosso sócio, aqui na Brota, a gente decidiu por se mudar para dentro do laboratório, porque a gente não podia parar as pesquisas e também não podia desrespeitar o isolamento social, nem ficar andando de casa para o laboratório. Então a gente morou ali por um tempo isolado dentro do laboratório, do lado das máquinas de impressão 3D, para poder manter o projeto em constante evolução. Então, durante o dia, a gente entrevistava os clientes por videochamada, mostrava o produto, entendia quais eram os pontos a desenvolver. Durante a noite, a gente colocava esse produto para poder imprimir novamente, para que na manhã seguinte a gente continuasse o mesmo processo. E dá para te dizer que as máquinas de impressão 3D não são nem um pouco silenciosas à noite. Ainda bem que eu não era sua vizinha, viu, Rodrigo? Mas dedicação total, né? É isso que faz realmente um trabalho ter sucesso, né? E agora eu queria saber de você como é que está a expectativa agora já com o produto lançado, já com uma nova meta em mente. Como é que está a expectativa aí, Rodrigo? A expectativa está muito alta, para ser bem sincero. A gente tem hoje mais de 15 mil clientes já na nossa comunidade e a ideia é terminar o ano com pelo menos 25 mil. Justamente com esse novo lançamento, a gente espera que, entregando mais tecnologia para o consumidor, entregando mais praticidade, que é justamente o que ele pede e o que ele precisa, a gente consiga ter uma solução que ainda tem mais distribuição no mercado. Muito bem, Rodrigo, eu acabei de saber que a gente só tem mais um minutinho de conversa. Eu queria perguntar bastante coisa ainda. Queria comentar também um vídeo que vocês colocaram no site de vocês que termina com uma frase tão bacana que é assim, ó, e não esquece de salvar o planeta no caminho, né? Eu achei tão interessante essa frase, porque em tudo que a gente faz, é claro que a gente tem que ter esse pensamento, né? Porque tudo que vai volta, né, gente? Então, se você consegue preservar o seu planeta, consegue regar as plantinhas, né, literalmente falando,
é claro que as plantinhas vão crescer de forma bem bonita e saudável e sustentável, que é o que a gente adora falar aqui no programa Tech Startups. Rodrigo Farina, CEO da startup Brota, quero agradecer demais a sua presença aqui com a gente. Obrigada por ter montado esse cenário. Ficou muito legal, ficou muito ilustrativo, a gente conseguiu ver direitinho como é que funciona. Obrigada pela nossa conversa e boa sorte para você. Obrigado pelo espaço, por receberem, e vou enfatizar a frase que você puxou. O propósito da Brota é alimentar o mundo sem destruir o planeta. E a gente sabe que o modelo de consumo que a gente tem hoje, o modelo de fornecimento de alimentos que a gente tem hoje, não é o que a sociedade precisa, e especialmente a sociedade do futuro. E a gente quer antecipar o futuro para agora e entregar isso em nível de tecnologia na mão de todo mundo que puder. Obrigado de novo pelo espaço, gente. Que legal, né, gente? Isso a gente adora falar aqui no programa. E o Tech Startups de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência aqui no canal AgroMais. E você tem uma tecnologia bacana? Quer mostrar pra gente? Quer conversar aqui comigo? Me manda uma mensagem. O telefone é 11 93700 7883. E eu fui! Tchau!